jogaço. E ó, com muita alegria, com muita satisfação, que eu encho o peito para falar o seguinte: a Ponte Preta, diante de muitas dificuldades administrativas, um grupo com caráter, na liderança de um jogador que comeu a bola na competição, a Ponte Preta se sagrou campeã da Série C do Brasileirão neste fim de semana. Ouça só o depoimento, os minutos finais, para alegria no majestoso Moisés Lucarelli, a Ponte Preta conquistando seu primeiro título de âmbito nacional. Sinta só a energia. Mesmo com muitos problemas extracampo, a macaca do sentimento único, um sentimento de amor e paixão. Essa amada Ponte Preta, orgulho da nossa terra, Ponte Preta gigante, Ponte Preta, raça de campeão! Associação Atlética Ponte Preta conquista o título brasileiro da Série C. Parabéns, macacada! Parabéns, torcedor da macaca! Parabéns, jogadores, diretoria, comissão técnica! Vocês foram sensacionais! O torcedor enlouquecido invade o gramado majestoso! É festa! É festa da macacada! Ponte campeã nacional! Coloca na sua galeria de troféus o título de campeã brasileira da Série C! Alô, macacada! Pula, 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 sai do chão e vibra! A macaca é campeã brasileira da Série C! É dia de festa! Narração de Leandro Bolles, na Rádio Bandeirantes de Campinas, realmente um depoimento pra arrepiar. E olha, se a Ponte Preta foi campeã da Série C, pode ter certeza que passou diretamente pelo talento, pelo carinho com a bola desse jogador chamado Elvis, um 10 raiz. Tudo bem, Elvis? Boa tarde, parabéns! Fala, Capelano, fala pessoal da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, irmão. E aí, como é que tá esse sentimento, rapaz? Você comeu a bola na Série C e nada melhor do que ser coroado com um gol do título, sim, não? Ah, muito feliz, né? Comeu a bola, quando todo mundo fala que tá acima do peso, eu comi verdade. Graças a Deus deu tudo certo, bom demais, o grupo nosso excelente. E não foi só o Elvis, não, todo mundo tá de parabéns. Foi uma conquista inédita aí pro clube, mas pra gente também, por tudo que passou, tô muito feliz. Ô Elvis, você sabe que nas últimas semanas a gente conversou com o Marcelo Fernandes, com o Eberlin, e a gente tava querendo realmente bater um papo com o jogador, e quando se fala de Ponte Preta, claro que é um grupo todo, mas não dá pra gente pegar e descartar o que você fez, o seu trabalho, o seu talento, o seu futebol, porque você sim foi um grande protagonista. E antes da gente entrar nessa questão administrativa, a gente pode até, obviamente, vai discutir sobre isso também, que é importante, e você é um cara de muita personalidade, sempre foi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, Elvis, porque é o seguinte, você, se eu não estou equivocado, já está com seus 34, 35 anos, não? Sim, 35. Tá com 35, você já rodou pra caramba, já passou por muita coisa no futebol. O que significa pra você, assim, muita gente, Elvis, vai falar assim, pô, Ponte Preta, mais de 100 anos de história, ganhou uma Série C e tá felizona, mas talvez seja um grande marco. De que maneira isso também te marca na carreira, Elvis? Então, isso aí é um fato inédito na minha carreira, porque já fui campeão em outros clubes, mas assim, na Ponte Preta ser campeão é diferente. A gente tinha sido campeão da A2, foi legal, foi bacana, top, mas assim, nacional foi inédito, foi assim, arrepia até de falar, porque esse torcedor, o clube merece, por tudo que tem feito, que faz. A Ponte Preta tem uma camisa muito pesada no Brasil. E tomara que seja uma retomada do clube, né? Retomada para conquistas, não só de Série C. A gente jogava Série C, então tinha que ganhar o que joga, né? Então, assim, tomara que seja campeão brasileiro da Série B, que faça ótimos paulistas. E, assim, foi um feito inédito, estou muito feliz. Acho que foi o maior título da minha carreira. E já ganhei Série B, já ganhei outros títulos, mas esse foi o mais importante. Você ganhou alguns estaduais. Você estava naquele elenco 2015 do Botafogo que subiu da B, né? Sim, tá. Aí, então, tá vendo? Olha só, e é legal, imagina o torcedor ponte pretano ouvindo você falar que é o maior título da sua carreira, sendo que você foi um atleta que venceu já uma Série B. Mas você foi, de fato, o grande protagonista, você foi o cara dessa Série C.
Qual foi o momento... Bom, vamos lá. A gente sabe, velho, vocês tiveram um baita de uma índole, um baita de um caráter, respeitaram o torcedor, a instituição. O próprio presidente Eberlin, semana passada, aqui ao vivo conosco na rádio, falou dos problemas, dos atrasos e papapá. E aí, Elvis, é aquela coisa. A gente já viu muita coisa do futebol e a gente sabe que tem muito jogador que às vezes quando tá com o salário atrasado, faz corpo mole, né? E vocês fizeram o oposto. Qual foi a resenha? Porque além de você ser o líder técnico desse time, você teve uma postura de liderança no vestiário para carregar essa equipe com outros jogadores? Com certeza. A gente, desde a última reunião que a gente teve, a gente falou assim, quem ficar aqui na Ponte Preta, a gente vai dar a vida para subir e tentar ser campeão. Então, assim, a gente fez não posso chamar de pacto, a gente fez vamos dizer assim, uma união de todos. Falou, agora é aqui, vamos a Vera. E assim, foi todo mundo guerreiro, foi todo mundo participativo, foi todo mundo... Cada dificuldade que a gente tinha, ontem eu falei ainda na reza, eu falei assim, jogador ganha jogo, grupo ganha campeonato. E assim, esse grupo nosso ganhou o campeonato, porque se você pegar a foto do primeiro jogo, mudaram vários jogadores na última foto agora. Então assim, esse grupo ganhou o campeonato. E lógico, a gente passou por dificuldade, mas a gente se fechou e falou assim, nós vamos buscar. E graças a Deus deu certo. E no Brasil só tem valor quem ganha. Então assim, a gente ganhou e tá todo mundo de parabéns. Ô Elvis, como é jogar com salário atrasado, velho? Claro que não é bom, mas assim, como é isso que, poxa, a gente sabe que a realidade dos times que jogam Série D, Série C, até mesmo Série B, a realidade é muito diferente. Tem muita gente, eu quero ser jogador de futebol para ser milionário que nem esses caras. A gente sabe que talvez não chegue a 1% dos caras que recebem essa bala que muita gente imagina. Então, jogar com salário atrasado já é duro pra caramba, mesmo quando o cara tem dinheiro. No caso dos times da Série C, é ainda mais complicado. Mas como que é esse sentimento do dia a dia, velho? É um sentimento complicado, né? Todo trabalhador quer receber. Mas assim, eu estou na Ponte Preta há 4 anos. Ontem eu até falei na minha coletiva que assim, eu confio muito no presidente. Eu tenho certeza que ele vai pagar todo mundo. Ele não está pagando porque tem bloqueio, tem um monte de coisas que... Assim, a gente, jogador, não tem culpa nem ele. A gente quer receber. Mas assim, eu caí de divisão na Ponte Preta e recebi tudo. Então esse ano eu acho que a gente tem que dar o mérito para ele de conversar, de tentar resolver. Tem que resolver muita coisa, mas assim, esse grupo trabalha com a verdade. Quando a gente receber tudo, que eu tenho certeza absoluta que o presidente vai fazer de tudo para pagar todo mundo, tirar esses bloqueios, receber todo mundo, aí vai ser completo. Mas assim, é difícil jogar desse jeito, não só por mim, mas é muitos, né? 35 jogadores, então cada um pensa de um jeito, mas assim, as lideranças do grupo não é só eu, é todo mundo. Foram lideranças positivas e deu tudo certo. E eu confio que o presidente vai cumprir com tudo que ele falou pra gente. Tomara, velho, tomara sim. O Eberlin me parece um cara até que prove o contrário, um cara muito, assim, transparente, pelo menos foi no último final de semana. Eu acho que isso também traz uma tranquilidade pra vocês, né? Porque em nenhum momento ele pegou e ficou afastado, não deu alguma resposta, né? Ele esteve presente, Exatamente. pelo menos explicando a parada pra vocês, né? Não, eu dele não tenho o que falar. Ele é um grande amigo meu. Assim, eu tô na Ponte Preta hoje, quem me contratou foi ele, quem me trouxe foi ele, e eu sempre acreditei nele e vou acreditar. Talvez agora chegue o fim da minha passagem na Ponte Preta, mas eu não tenho um A para falar dele. Espero que acerte tudo agora que tem para acertar, mas é um cara que eu sou grato, é um amigo que eu fiz no futebol e desejo tudo de bom para ele sempre. Que bom, e a minha pergunta seria justamente sobre essa expectativa, porque aqui no chat do YouTube, aqui nas mensagens do WhatsApp, a galera quer saber, Elvis, você fica na Ponte pro ano que vem? Sinceramente, hoje eu não sei. Eu vou comemorar o título, estou com meu pai aqui, minha esposa, meus filhos. Vou comemorar o título e, infelizmente, não consigo dar essa resposta agora, né? Vou ter que analisar muita coisa, vou sentar com o presidente para conversar, mas independente disso, não é o foco agora o Elvis fica, né? O foco agora é comemorar esse título que todo mundo merece, o torcedor merece. E se eu sair da Ponte Preta, eu só tenho a palavra gratidão. Gratidão por tudo que a torcida fez comigo, presidente, diretoria, todo mundo que passou no clube. Só tenho gratidão e, assim,
Acho que foi um marco histórico para todos. E, assim, bati os 2 pênaltis mais difíceis da história da Ponte Preta, viu? Que não é fácil. Pô, tá de brincadeira. Imagina a perna, pesa 200 quilos nessa hora. É claro, eu acho que você tem toda a razão, tem que aproveitar, curtir o momento, porque não foi um ano fácil, foi um esforço hercúleo que vocês fizeram aí para conquistar esse título da Série C. E até pelo seu nível de futebol, não tenho dúvida que propostas chegaram. Procede, Elvis? Não, eu tenho várias propostas aí na mesa, mas assim, primeiro eu vou conversar com o presidente, vou ver tudo que vai acontecer, mas o sentimento é, como eu falei, é de dever cumprido, é de gratidão, e eu tenho algumas propostas, vou analisar, mas o intuito não é o Elvis sair ou não, o intuito é o time campeão, é parabenizar todo mundo. E se tiver que sair, eu vou sair de cabeça erguida e dever cumprido. E me fala uma coisa, obviamente que eu não vou te colocar nessa saia justa pra você me falar quais são as propostas, que isso aí é tudo que vocês trabalham intramuros, mas tem time da Série A interessado aí, Elvis, por curiosidade? Não, Série A não chegou nada não, que eu trabalho com a verdade, como eu te falei. Claro. Mas chegaram vários de Série B, outros também, então assim, tem umas 4, 5 propostas na mesa aí, mas eu vou analisar o que tem. Pô, meu Atlético Paranaense tá precisando de um camisa 10 de qualidade, velho. Você não consegue pegar boa lá não, pô? Teu Atlético Paranaense merece subir, é um time de Série A. Vai tá feia a coisa por lá. Ô Elvis, e me fala uma outra coisa, cara, pra gente poder falar um pouco mais sobre o seu atual momento. Essa questão aí, que a gente vê muito jogador, e acho que faz parte também, né? Muita gente bate na questão física do atleta hoje em dia. Sim. E aí, você é um camisa 10 raiz. Por quê? Porque você é um cara que faz o jogo correr. Tem muita gente que briga, pô, o Elvis, talvez muita gente entende assim, tá? Pô, se ele se cuidasse um pouco mais e tal, ele seria um cracaço de bola. O que você tem pra dizer pra essas pessoas e tal? Você é feliz dessa forma? É assim que você sempre foi? É assim que você vai ser e dane-se pras críticas? Como é que é isso aí? Então, até minha esposa brinca, fala assim, se você ligasse para as críticas, você não ia nem ser jogador de futebol. Verdade. Assim, desde quando eu comecei a jogar bola, eu tenho esse biotipo. Lógico que eu tenho que melhorar, isso é lógico. Mas, assim, é pressão, é tudo. Então, assim, tem hora que a gente pensa em melhorar, trabalha, mas não melhora. Mas, assim, eu nunca levei isso aí pro lado pessoal, pelo contrário. Eu sempre fui assim. Se você pegar uma foto minha 10 anos atrás, eu sempre tive esse biotipo. Então, assim, cada um que fala e tal, eu respeito a opinião de todos. Mas, assim, só pode falar quem viveu e quem sabe o que eu passo na minha vida, né? Eu tive um momento muito difícil quando eu perdi minha mãe, tive um momento muito difícil agora com a minha sobrinha. Então, assim, não é fácil controlar isso aí na cabeça, emoção. Mas o importante é que deu tudo certo e tá tudo se caminhando pro bem. Irmão, eu fico feliz de você ser transparente. Você é um cara sempre que foi muito claro, muito transparente, com muita personalidade. E eu tento assim, viu, Elvis? Vou falar pelo menos por mim. O jogador de futebol, hoje em dia, a gente não tem mais tanta relação, né? Porque é muita crítica, é muita pancada, seja da torcida, da imprensa. Então a relação ela ficou muito distante. E eu percebo cada vez mais que os atletas eles precisam de um apoio emocional também, né? Um acompanhamento Exatamente. profissional, psicológico, que a gente vê que isso carece em muitos clubes. Isso na Ponte vocês têm ou você tem um pessoal para poder te auxiliar nisso? Olha, para contar a história real, como eu te falei, eu estava no Goiás, eu perdi minha mãe, entrei numa depressão profunda, estou abrindo para você aqui. E eu não queria nem jogar mais futebol e tal. E aí a Ponte Preta me abraçou. Por isso que eu sou grato à Ponte Preta. Então, assim, eu vim pra cá, tive um trabalho, o presidente me arrumou um psicólogo, conversei com ele. Então, assim, é o que eu falo pra você, a gratidão é enorme. E não é fácil não, porque muita gente julga você no campo, né? Mas ninguém julga o dia a dia, ninguém julga a tua vida. Ninguém vê, na verdade, né, as batalhas diárias que você tem. Mas eu só tenho que agradecer minha esposa, meus filhos, que meu pai, minha irmã, a minha sobrinha Esté agora, eles me salvaram de tudo. Poxa, cara, fico arrepiado de ouvir esse depoimento, porque realmente não é fácil. Eu acho que a gente pode procurar tentar humanizar cada vez mais, não só o jogador de futebol, o árbitro de futebol, que são pessoas que são tão criticadas. Quer dizer, o Elvis foi um monstro na Série C, mas se virar o ano e o Elvis perdeu o primeiro pênalti, já não vale mais nada. E é difícil trabalhar dessa forma, né? Quer dizer, se ganha, vale. Se não ganha, já não serve e esquecem tudo que fez lá atrás, né? Infelizmente, o Brasil é um país que não valoriza os feitos, valoriza mais o erro, né? Infelizmente.
A gente tem grandes jogadores aí que passam por um momento difícil, mas todo mundo quer criticar. Então, assim, é igual o Neymar. O Neymar vai ser o cara da Copa do Brasil, mas todo mundo prefere criticar do que apoiar. Infelizmente, a gente vive num país desse e tem que conseguir assimilar as críticas e continuar trabalhando. Mas eu só tenho que agradecer a Deus e a minha família, que me ajudou muito. Ô Elvis, deixa eu até aproveitar para te liberar para você curtir o domingão, tá com a família. Só tenho mais uma pergunta. Você tá com 35 anos, um cara, porra, dá para falar que é realizado, né? Jogou em um monte de clube, foi campeão por um monte de time, foi destaque nessa temporada aí da Série C com o título, fazendo gol na final, carregando a equipe. O Elvis, no auge aí da sua qualidade técnica, ainda tem um sonho, cara? Você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, pô, falta chegar aqui, falta fazer isso, ganhar aquilo. O que você pensa aí para a sequência da sua carreira, velho? Eu brinco até com meu filho, né? Porque assim, eu fui campeão, eu não, né? Todos os grupos que eu participei, da Série B, da Série C e D. A Série A, infelizmente, eu não vou ganhar. Meu filho vai ganhar, que ele vai jogar bola. Boa, então, garoto. Assim, é só agradecer a Deus pelo meu caminho. Lógico que eu tenho sonho ainda de percorrer aí uma Série A e tal, mas assim, mais respeito a minha opinião de todos. E o que é meu tá guardado, Deus tá liberando lá pra mim. Se der certo, vai dar, se não der também, é só agradecer. Que legal. Pra te liberar, ouça essa alegria que você deu pro torcedor pontipretano. O gol do título, Elvis, o cara da Série C do Campeonato Brasileiro, foi pra rede. Toda a confiança pro batedor, ele é muito experiente. Elvis toma curta distância na bola. Luiz Daniel no centro do gol. Neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então capricha. Elvis, autorizado. Elvis, pé direito, bateu, é gol! Da Ponte! Elvis! 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 Tem a 10 estampada na camisa! Com toda a sua experiência, com toda a sua categoria, ele parte pra bola, mete no ângulo de Luiz Daniel e vai pro abraço com a galera. Elvis, coloca lá dentro, a macaca amplia. Dá uma arrepiada ouvir pelo rádio a narração aí, Elvis. Ah, dá muito. Eu já vi esse gol acho que umas 1000 vezes. Acho que eu fiz 1000 gols ontem. Só agradecer você aí, Capelano, por tudo seu trabalho que você faz aí. Eu te admiro também aí, sei que você é um torcedor do Atlético Paranaense. Fui formado no Paraná Clube, viu? Eu sei disso. Torço muito pelo time da capital e o Atlético merece subir. E brigadão por tudo aí, pela sua acompanhar todo mundo aí. Obrigado, Elvis. Tudo de bom, sucesso. E eu tô aqui na torcida pela sequência da sua carreira, dentro e principalmente fora de campo. Sou teu fã, Elvis. Parabéns, um abraço pra você. Valeu, eu que agradeço. Fica com Deus, tamo junto. Amém, valeu. Valeu. Solta o grito e grita comigo, torcida da Macaca. Tá registrado no majestoso. Elvis comandou pênalti. Ponte Preta 2, Londrina 0. Leandro Borges, narrador, Rádio Bandeirante de Campinas, deitou, hein? Deitou na narração, é a Ponte Preta campeã. Grande ponte, grande ponte.